Depois do que pareceu uma eternidade, Homem-Aranha 3 No Way Home finalmente foi lançado e hoje eu, junto com vocês, vou mostrar nesse vídeo todas as melhores cenas de Homem-Aranha sem volta pra casa. Já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. E ó, hoje a gente não vai ter palavra-chave do vídeo, só que eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a sua cena predileta de Spider-Man No Way Home, demorou? Será que a sua cena favorita vai estar presente nesse vídeo? Vamos dar uma conferida. Vamos começar com a chegada do Dr. Octopus. Depois de pedir ajuda para o Doutor Estranho para apagar a memória de todo mundo que conhecia a identidade secreta do Homem-Aranha, problemas multiversais começaram a acontecer e, como o próprio Doutor Estranho disse, visitantes de outros universos começaram a chegar. Um deles é o Dr. Octopus, que tem uma entrada incrível que, apesar de ter sido divulgado nos materiais promocionais de Spider-Man No Way Home, na sala do cinema, pessoal, essa cena de entrada fica melhor ainda. E essa cena, pessoal, ela é tão da hora que a gente ainda é presenteado com aquela referência do poder do sol na palma da minha mão. Muito da hora essa cena. Saindo do começo do filme e já indo lá pra cena pós-crédito, temos um momento no qual vemos o Venom do Tom Hardy voltando para o seu universo. Depois do Peter pedir para o Doutor Estranho apagar da mente de todo mundo quem é o Peter Parker, todos os vilões que estavam chegando no CM acabaram voltando para suas respectivas realidades. E adivinha só? O Venom e o Ed são um deles. Entretanto, antes de retornar, vimos que um pedaço do simbionte Venom permaneceu no CM, indicando que no futuro teremos o tão sonhado encontro entre o Venom e o Homem-Aranha. A relação do Doutor Estranho com o Peter lá em 2018, quando eles se conheceram em Guerra Infinita, já não foi muito bem, né? O Doutor Estranho sempre falava que ele era o estagiário do Stark. Entretanto, né, agora em No Way Home a gente vê que essa relação tá começando a melhorar. Ou pelo menos tentando, né? Na sua tentativa de não matar os vilões e sim curá-los, o Homem-Aranha acaba tendo uma luta contra o Doutor Estranho na dimensão espelhada e acaba também vencendo ele com a ajuda das suas teias e também do seu conhecimento matemático. Eu já quero logo avisar aqui vocês que pelo menos nessa lista, cara, a gente vai ter uma montanha-russa de emoções. E uma das cenas que descreve perfeitamente essa montanha-russa é a cena na qual vemos o Peter no topo de um prédio assistindo uma reportagem do JJ Jameson logo após a morte da Tia May. Enquanto chora da chuva, uma reportagem do Clarim Diário surge com JJ Jameson dizendo o seguinte: aonde quer que o Homem-Aranha vá, o caos e a calamidade segue ele, deixando essa cena, pessoal, ainda mais épica e, claro, né, muito triste também. Depois de consertar o chip inibidor do Dr. Octopus, vemos que o sentido aranha do Peter, ele começa a ficar louco, e nesse momento ele percebe que o lado maligno de Norman Osborn acaba de ser revelado. E depois que o Peter percebe que o Norman é a ameaça, ele atira uma teia nele e o Duende Verde fala: esse é um truque legal, esse seu sentido. De verdade, eu lembro de estar vendo essa cena na sala do cinema e, cara, vou falar aqui pra vocês, cara, é muito da hora essa cena. É muito maneiro ver o sentido do Peter trabalhando dessa forma. O Norman nem sequer tinha feito nada ainda. A única coisa que aconteceu foi que o lado maligno dele despertou. E detalhe, tinha vários vilões daquela cena, só que o Norman era a verdadeira ameaça e o sentido aranha percebeu isso. Muito maneiro essa cena. Voltando agora para um dos primeiros momentos do filme, os fãs acabaram indo à loucura ao perceber que um dos maiores rumores dos últimos 2 anos se tornou realidade bem na frente deles. A chegada oficial de Matt Murdock como o advogado do Peter foi incrível e já deu alguns indícios que ele não é um simples advogado. No momento em que temos um fã do mistério atirando uma pedra contra a casa do Peter, Matt Murdock consegue parar a pedra e quando o Peter pergunta: como você fez isso? O Demolidor apenas responde dizendo: eu sou um bom advogado. Durante a preparação da batalha final, né, o Peter 1 e o Peter 2, né, do Tobey e do Tom, acabam conversando com o Peter 3 do Andrew sobre as aventuras que eles viveram em seus universos, né, os maiores vilões que eles já enfrentaram. E tanto o Peter 1 quanto o Peter 2 dizem que eles já lutaram contra alienígenas. E o Peter 3 do Andrew fala que ele nunca lutou contra o alienígena e que ele até se sente chato em comparação aos outros Homens-Aranhas. Porém, depois que o Homem-Aranha do Tobey escuta isso, ele responde ao Andrew dizendo: você se acha chato? Pois não é. É tudo uma questão de autoestima. Você é espetacular. Ao ver que o Doutor Estranho não ia conseguir impedir a chegada de outros vilões ao UCM, o Peter 1 acaba tomando uma decisão muito difícil: fazer com que todo mundo esqueça quem é o Peter Parker. Porém, antes do Doutor Estranho lançar esse feitiço, o mago pede para que o Peter vá se despedir dos seus amigos. Os amigos pedem para que o Peter vá atrás dele quando tudo acabar, só que, né, como a gente viu no final do filme, não foi isso que o Peter fez. Depois que todo o estrago foi feito, né, o Peter acaba se encontrando
ficando completamente sozinho e em um apartamento caindo aos pedaços. E o momento final no qual vemos o Peter do Tom Holland fazendo seu próprio traje da maneira raiz, né, com linha e uma máquina de costura, a gente percebe que esse Peter Parker tem sim um potencial para ser um dos melhores de todos. O Peter acaba usando como base os uniformes de Andrew e de Tobey com o esquema das cores azuis e vermelho brilhante do Andrew e com a logotipo da Aranha Maior na parte da frente do Tobey. O Duende Verde, pessoal, sem sombra de dúvida, é o mais próximo do demônio na Terra que a gente tem em No Way Home. Durante o momento em que o Peter e a Tia May estavam no apartamento do Happy tentando curar os outros vilões, o lado sombrio de Norman Osborn acaba aparecendo. Imaginando que a cura do Duende Verde daria certo, a Tia May vai em direção ao Norman e aplica o soro do Duende nele. May, então, é atingida pelo planador e ainda sofre impactos da explosão da bomba do Duende. Mas antes de morrer, ela diz pro Peter: você tem um dom, você tem um poder, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Depois de matar a Tia May e ter se estabelecido como o maior vilão da história do Homem-Aranha, Duende Verde versus Homem-Aranha na batalha final é uma mistura de emoções. Após a derrota do Duende, o Peter ergue o planador para matar Norman Osborn. Porém, o Peter do Tobey aparece e, sem dizer nada, faz o Peter do Tom Holland entender que aquilo não seria o que a May gostaria que ele fizesse. No entanto, no mesmo momento, a gente tem o Peter do Tobey Maguire sendo esfaqueado pelo Duende Verde. E agora, com mais motivos ainda para matar o Norman, o Peter do Tom Holland apenas segura a cura que é arremessada pelo Andrew e cura o Norman. Depois da morte do Tia May, a MJ e o Ned tentam desesperadamente falar com o Peter. E ao descobrir que agora o Ned possui poderes de mago, ele começa a abrir alguns portais pedindo pelo Peter Parker. A magia, no entanto, acaba trazendo um outro Peter Parker, no caso, a versão do Andrew Garfield, que faz uma aparição épica e hilária. Não muito tempo depois, a gente acaba tendo a chegada do Tobey, que faz o universo todo, né, e a loucura. Depois de uma chegada incrível, a gente tem finalmente o encontro entre os três Homens-Aranhas acontecendo. E o que acaba deixando essa cena ainda mais da hora são as partes na qual o Andrew e o Tobey falam o que aconteceu com o Tio Ben e também com a Gwen Stacy. Essa troca de histórias acabou fazendo com que o Tom Holland percebesse que a morte da Tia May, cara, ela não foi à toa e que ela sim morreu por algo maior. E de quebra, né, pra deixar essa cena ainda maior, a gente tem o Tobey Maguire dizendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nossa, só de lembrar dessa cena, chegou arrepiado. Você assistiu o espetacular Homem-Aranha 2 sabe muito bem o quão trágico foi a morte da Gwen Stacy para o Peter Parker do Andrew. Porém, né, graças a Spider-Man No Way Home, a gente teve a redenção desse personagem. E não, eu não tô falando apenas de cenas épicas e também momentos engraçados, porque isso é o que a gente mais tem quando o assunto é o Andrew Garfield dentro desse filme. Mas ver o Andrew salvando a MJ da mesma forma que a Gwen morreu é simplesmente espetacular, pessoal. Ah, e quando a MJ pergunta, você tá bem? E o Andrew só responde dizendo, Thor, faz qualquer fã cair no choro. Toda a batalha final de Spider-Man No Way Home, cara, é linda demais de se ver. Mas se fosse para tirar um único momento daquela batalha, com certeza eu ia tirar o momento do Web Swing, na qual a gente vê os três Homens-Aranhas partindo pra cima do Homem-Areia, Lagarto e Electro. De verdade, pessoal, essa cena é tão linda, mas é tão linda que se eu conseguisse moldurar ela num quadro aqui em casa, eu faria isso. Mas ó, agora eu quero saber de vocês, qual é a sua cena predileta de Spider-Man No Way Home? Pra você, qual é o momento mais incrível desse filme? Deixa aqui nos comentários, porque vai que a gente faz uma parte 2, né? Muito obrigado a você que acompanha esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!